Hoje nós vamos iniciar o livro Memórias de um Suicida, de Camilo Cândido Botelho, por Ivone Pereira. Então vamos à introdução. E ela diz o seguinte: devo essas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que presinto se estenderá além da vida presente. Não fosse a amorosa solicitude desse iluminado representante da doutrina dos espíritos, que prometeu nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na Terra sobre filosofia espírita, acudir ao apelo de todo o coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir, uma vez passando ele para o plano invisível, e caso a condescendência dos céus tanto lhe o permitisse. E se perderiam apontamentos que, desde o ano de 1926, isto é, desde os inícios da minha juventude e os albores da mediunidade, que juntos floresceram em minha vida, penosamente eu vinha obtendo de espíritos de suicida que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo Centro Espírita de Lavras, na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais, e de cuja diretoria fiz parte durante algum tempo. Refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna filosofia e a quem tenho os melhores motivos para atribuir as intuições advindas para a compilação e redação da presente obra. Durante cerca de 20 anos, tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual, piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando minhas lágrimas nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência, engolfada ainda no opróbrio, na desonra das consequências de um suicídio em existência pregressa. E durante 20 anos convivi, por assim dizer, com esse irmão venerável cujas lições povoaram minha alma de consolações e esperanças, cujos conselhos procurei sempre pôr em prática, e que hoje, como nunca, quando a existência já declina para o ocaso, fala-me mais ternamente ainda, no segredo do recinto mínimo, onde estas linhas são escritas. Dentre os numerosos espíritos de suicidas com quem mantive intercâmbio através das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou, e principalmente pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois trata-se de romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta que até hoje, de mim mesma, indago a razão por que me distinguiria com tanta afeição. Se obscura, trazendo bagagem intelectual reduzidíssima, somente possuía para oferecer ao seu peregrino saber, como instrumentação, o coração respeitoso e a firmeza na aceitação da doutrina, porque por aquele tempo nem mesmo cultura doutrinária eficiente eu possuía. Chamar-lhe-emos nestas páginas Camilo Cândido Botelho, contrariando, porém, seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Esse nobre espírito, a quem poderosas correntes afetivas espirituais me ligavam, frequentemente se tornava visível, satisfeito por se sentir bem querido e aceito. Até o ano de 1926, porém,
Só muito suficientemente ouvi falar em seu nome. Não conhecia sequer sua bagagem literária copiosa e erudita. Ele veio a me descobrir em uma mesa de sessão experimental, realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras, dando-me então a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas, levadas a efeito em domicílios particulares ou no silêncio do meu aposento, altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal, ensaios literários, verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo, na época verdadeiramente atordoadores para mim. Porém, muito mais frequentemente, ele e outros amigos e protetores espirituais me arrebatavam do cárcere corpóreo a fim de, por esta forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Então, meu espírito erguia o convívio do mundo invisível e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar, eu encontrasse maior facilidade para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para o fazer por mim mesma. Portanto, rigorosamente essas páginas não foram psicografadas, pois eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas, observava as personagens, os locais, com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo estivesse presente, e não como se apenas obtivesse notícias através de simples narrativas. Se descrevia uma personagem ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente, à proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criava. Foi mesmo por essa forma essencialmente poética, maravilhosa, que obtive a longa série de ensaios literários fornecidos pelos habitantes do invisível e até agora mantidos no segredo do jesuetas e não psicograficamente. Eu não consegui encontrar o significado de jesuetas e, assim como outras palavras, desculpa, eu tô abrindo parênteses, né? Outras palavras que eu vi como que não eram do texto, porque em outros textos não estavam, mas essa está, e eu não consegui saber o significado preciso, tá? Então eu mantive a palavra. E aqui, já que eu abri o parênteses, eu vou dizer para vocês que eu andei modificando as palavras, trazendo para o nosso dia a dia, porque senão ficaria muito difícil de entender o texto do livro, tá? Porque tem muitas palavras que já não fazem parte do nosso dia a dia, ok? Desculpa eu ter aberto esse parênteses, mas é porque eu precisava justificar essa palavra, tá? Então, continuando o texto de Dona Ivone, ela diz: os espíritos que me assistiam apenas se utilizavam da psicografia para os serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas referentes ao ambiente em que trabalhávamos. E posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio que os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei nesse mundo, como a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei. No entanto, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram bastante vagos,
não apresentando nem afeição romântica, nem as conclusões doutrinárias que depois criou o seu compilador para eles, pois lhes desejar aplicar meio suave de expor verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos. Perguntar-se-á por que o próprio Camilo não o fez, pois teria certamente capacidade para tanto. Responderei que, até o momento em que essas linhas vão sendo traçadas, o ignoro tanto quanto qualquer outra pessoa. Aliás, jamais perguntei dos espíritos a razão de tal acontecimento. De outro lado, durante cerca de 4 anos, me vi na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos por motivos independentes da minha vontade. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos a fim de participar sua próxima volta à existência planetária. Então, me encontrei em situação difícil para redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa às revelações concedidas ao meu espírito durante o sono magnético, as quais eu sabia que as nobres entidades assistentes desejavam que fossem transmitidas à coletividade, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Portanto, os releguei ao esquecimento de uma gaveta de secretaria e observei e orei, suplicando auxílio e inspiração. Porém, orei durante 8 anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição segredando-me aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos, até que há cerca de 1 ano recebi instruções a fim de prosseguir, pois seria concedida a necessária assistência. Porém, prosseguindo, direi que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita, em sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter, pela ação da vontade, o que desejar. Durante cerca de 30 anos tenho penetrado de algum modo os mistérios do mundo invisível, e não foi outra coisa o que lá percebi. Mas é de notar que, ao despertar, a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes me autorizavam a recordar. Na maioria das vezes em que me foram facultados esses voos, apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivi por instantes com os espíritos, mas não a lembrança. Os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando o espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, como por exemplo, uma camada de pó sobre um móvel, um esvoaçar da brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o brilho da seda no vestuário feminino, o estrelejar das chamas da lareira e até o perfume, pois tudo isso tive a ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Victor Hugo, de Charles e até do apóstolo do Espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada a venerar por meus pais. Certa vez em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com um interior aquecido por lareira bem acesa, senti invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para me aquecer, enquanto, satisfeito com a experiência, ele se punha a rir. Aliás, o fenômeno não será certamente novo. Não foi por outra forma que João Evangelista obteve os ditados para o seu Apocalipse e que os profetas da Judéia receberam as revelações com que instruíram o povo. No Apocalipse, versículos 10 e 11 e seguintes, do 1º capítulo, o eminente servo do Senhor
Positivo fenômeno a que aludimos em pequenas palavras. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e ensina-o às 7 igrejas, etc, etc. E todo o importante volume foi narrado ao apóstolo assim, através de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões detalhadas e precisas. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos para que o que vimos expondo não se torne causa de admiração. E no primeiro capítulo da magistral obra de Allan Kardec, A Gênese, existe esse tópico certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos espíritos. As instruções dos espíritos podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos no Evangelho, na Bíblia e nos livros sagrados de todos os povos. Longe de mim o desejo de me colocar em plano equivalente ao daquele missionário acima citado, isto é, João Evangelista. Pelas dificuldades com que lutei a fim de compor esse volume, ficaram patenteadas ao meu raciocínio as bagagens de inferioridade aqui que me deprimem o espírito. O discípulo amado, porém, que, em sendo um missionário escolhido, era também modesto, pescador, teve, sem dúvida, o seu assistente espiritual para poder descrever as belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos outros, de valor incontestável, os quais romperiam os séculos glorificando a verdade. É bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Não posso ajuizar quanto aos méritos dessa obra. Durante muito tempo, me proibi levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vocês o farão por mim. Porém, de uma coisa estou bem certa, é que estas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos espíritos e sob a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo. Rio de Janeiro, 18 de maio de 1954. Ivane Pereira. E aí veio o prefácio da segunda edição. Revisão criteriosa impunha-se nessa obra que há alguns anos me foi confiada para exame e compilação em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre um instrumento mediúnico ao meu dispor. Mas o fiz algo extemporaneamente, já que me não foi possível fazê-lo na data oportuna, por motivos afetos mais aos prejuízos das sociedades terrenas, contra o que o mesmo instrumento se debatia, do que a minha vontade de operário atento no cumprimento do dever. E a revisão se impunha, tanto mais quanto, ao transmitir a obra, me foi necessário avolumar de tal sorte as vibrações ainda rudes do cérebro mediúnico, operando nele possibilidades psíquicas para a captação das visões indispensáveis ao feito, que, ativadas ao grau máximo que aquele seria possível comportar, tão excitadas se tornaram que seriam como cascatas rebeldes, nem sempre obedecendo com facilidade à pressão que lhes fazia,
procurando evitar excessos de vocabulário, acúmulos de figuras representativas, os quais somente agora foram suprimidos. Nada se alterou, mas, na feição doutrinária da obra, como no seu particular caráter revelatório, entrego-o ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incumbiram da espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens. E se procurando esclarecer o público por facilitar o entendimento de factos espirituais, nem sempre conservei a feitura literária dos originais que tinha sobre os olhos. No entanto, não alterei nem os informes precisos, nem as conclusões que respeitei com labor sagrado de origem alheia. Que medite sobre essas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o seu orgulho pessoal o aceitá-las. E se as lágrimas, alguma vez, rociarem suas pálpebras à passagem de um lance mais dramático, não resista contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece piedosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações à lei de Deus. Leon Denis, Belo Horizonte, 4 de abril de 1957. Fiquem com Deus, amo vocês.